Olá, aqui é a Helga. Depois de uma pausa não planejada, mas inevitável, de 5 dias já, volto para falar sobre o Grande Reset. O que é isso? Os globalistas de Davos estão convidando o planeta inteiro para unir-se ao que eles estão chamando de Great Reset, o Grande Reset, o Grande Reposicionamento ou o Grande Reinício. Deste meu vídeo, que você está vendo, são protagonistas 3 homens: Klaus Schwab, Altiero Spinelli e Hermann J. Abs. Quem nunca ouviu falar do Grupo de Davos, também conhecido como WEF, World Economic Forum ou Foro Econômico Mundial, todo início de ano, em pleno inverno, no meio da neve dos Alpes suíços, reúne-se um grupo de multibilionários e representantes do mais alto escalão da política, da economia, dos negócios e da mídia mundial para discutir o futuro da humanidade, o meu futuro, o seu futuro, o nosso futuro. Ali não chega qualquer um, pois é um lugar inacessível e protegidíssimo, com a presença inclusive dos militares suíços que garantem a segurança da elite. Por trás e por diante dos encontros anuais de Davos está um alemão chamado Klaus Schwab, de 82 anos, que em 1971 teve a infeliz ideia de organizar naquela localidade suíça um simpósio de administração europeia, que, no inglês, em original, chamava-se European Management Symposium. Pois bem, eu vou fazer um parêntese aqui para falar daquele simpósio, que foi muitíssimo importante, porque foi o precursor do atual World Economic Forum, Foro Econômico Mundial. É que, na natureza dessa elite que está aí há séculos, aplica-se a famosa primeira lei da termodinâmica de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E do mesmo modo que a Sociedade das Nações, fundada em 1919, terminada a Primeira Guerra Mundial, não teve desperdício, pois transformou-se na Organização das Nações Unidas, a ONU, que parecia ter surgido do nada em 1945, do mesmo modo que aquela obrinha desgraçada da ONU, denominada Agenda 21, tampouco se perdeu, mas transformou-se no que hoje é a Agenda 2030, assim também ocorreu com o tal European Management Symposium, que transformou-se, 16 anos depois, em 1987, no que hoje se conhece como World Economic Forum, Foro Econômico Mundial. Então, é importante voltar lá atrás e olhar um pouco para aquele simpósio europeu de administração. Vamos a ele. Eu já disse que deste meu vídeo que você está vendo são protagonistas 3 homens: Klaus Schwab, Altiero Spinelli e Hermann J. Abs. Comecemos por Altiero Spinelli. O European Management Symposium teve como um dos seus principais patrocinadores Altiero Spinelli, conhecido como um dos pais fundadores, Founding Fathers, do que hoje é a União Europeia, e que no tempo dele ainda não se constituía na união política que hoje é, mas que ainda era uma mera comunidade econômica. Para ter uma ideia do personagem, aos 16 anos, em 1924, Spinelli entrou no Partido Comunista. Eu costumo dizer que antes de 1956, ano do hoje famoso discurso secreto de Nikita Khrushchev, quando o líder russo, durante o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, deu com a língua nos dentes e criticou o regime de Stalin, contando os crimes de que foi responsável e que até então o mundo praticamente desconhecia, eu costumo dizer que antes de 1956, ano daquele famoso discurso de Khrushchev, muita gente estava enganada e, portanto, pode ser perdoada acerca de o que era o comunismo. Mas vejamos o caso de Spinelli. Somando-se ao fato de que ele entrou no Partido Comunista em 1924 e, portanto, 32 anos antes do famoso discurso de Khrushchev, somando-se a isso o fato de que Spinelli abandonou o Partido Comunista em 1936, depois do que abraçou o socialismo democrático, talvez possamos perdoar sua quedinha pelo comunismo, mas ele foi parar num negócio chamado socialismo democrático, o que para mim não é ainda o ideal. Sabemos que a União Europeia é resultado de uma construção de 73 anos, contando-se a partir do Tratado de Roma de 1957,
que, no caminho, teve a participação de um bom número de representantes do eurocomunismo, uma versão democrática, diziam eles, do comunismo. Ora, se sabemos que o European Management Symposium teve como um de seus principais patrocinadores um senhor como Altiero Spinelli, comunista, fundador da União Europeia, o que podemos dizer do Foro Econômico Mundial, cuja semente foi aquele simpósio de administração europeia? Vejamos mais um pouco aqueles inícios do World Economic Forum, ainda sob o nome de European Management Symposium. Foi na reunião de 1972, conhecido, aquele, como o segundo ano de Davos. Foi naquela reunião que, por primeira vez, o Foro Econômico Mundial recebeu um chefe de governo, Pierre Vernet, então presidente de Luxemburgo. Aquele segundo Davos seria presidido por Hermann Joseph Abs, presidente do Deutsche Bank e um dos líderes empresariais mais importantes da época. No último minuto, Abs teve que cancelar sua participação. Klaus Schwab interveio na primeira e única vez em que atuaria como presidente da reunião. Por que cancelaria Hermann Joseph Abs sua participação naquele encontro tão importante? Não está claro. Mas quem era Hermann Joseph Abs? O Wikipedia em inglês fala muito pouco, mas o suficiente sobre essa personagem. Hermann Joseph Abs, diz Wikipedia, nasceu no dia 15 de outubro de 1901 em Bonn, Alemanha, e morreu no dia 5 de fevereiro de 1994 em Baden-Württemberg. Era um banqueiro alemão. Foi membro do Conselho de Administração do Deutsche Bank de 1938 a 1945. Vejam bem, exatamente durante o período da Segunda Guerra Mundial, que começou um ano depois da entrada de Hermann Joseph Abs no Conselho de Administração do Deutsche Bank, e que terminou em 1945, o ano exato em que Hermann Joseph Abs deixou o Conselho de Administração do Deutsche Bank. Ele também foi membro do Conselho de Administração de outras 44 empresas, incluindo a IG Farben. Quem não conhece a IG Farben? Conglomerado químico e farmacêutico alemão que teve uma participação tão importante durante o nazismo que os aliados apreenderam a empresa no final da guerra, em 1945, e as autoridades americanas julgaram seus diretores através do que ficou conhecido como os julgamentos de IG Farben, que julgou por crimes de guerra 23 de seus diretores, condenando 13 deles. Como o banqueiro comercial mais poderoso do Terceiro Reich, Hermann Joseph Abs era, de acordo com o jornalista econômico Adam Lebor, o ponto central do grande saque do continente. Os aliados o prenderam como suspeito de crime de guerra no dia 16 de janeiro de 1946. No entanto, a intervenção britânica libertou-o após 3 meses, apesar de um relatório detalhado que seria publicado mais tarde. Depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1957 e 1967, Hermann Joseph Abs foi presidente do Deutsche Bank e contribuiu para a reconstrução da economia alemã. Isso o que diz o Wikipedia sobre este senhor. Vejamos o que diz sobre Hermann Joseph Abs esse autor citado pelo Wikipedia, Adam Lebor, em seu livro Tower of Basel, The Shadowy History of the Secret Bank That Runs the World, que pode ser traduzido como A Torre da Basileia, a sombria história do banco secreto que governa o mundo. Dizia ali, naquele livro seu, Adam Lebor, o seguinte: Hermann Joseph Abs não se juntou ao partido nazista, mas ele era tão essencial para o funcionamento da economia do Terceiro Reich que não precisava, como chefe do Departamento de Relações Exteriores do Deutsche Bank durante a guerra, Hermann Abs foi o ponto principal da pilhagem em todo o continente, direcionando a absorção de bancos e empresas arianizadas em todo o Terceiro Reich. Durante os 12 anos do Terceiro Reich, a riqueza do banco, do Deutsche Bank, quadruplicou. Hermann Abs participou do conselho de dezenas de empresas, incluindo naturalmente a IG Farben. Em suma, pelo que acabamos de ver que disse de Hermann Abs Adam Lebor, podemos ter uma melhor ideia do que é o World Economic Forum, o Foro Econômico Mundial, quando temos essa informação que eu lhes dou, a de que já no início da formação desse grupo de elite estava um homem do Terceiro Reich. Nada mais é necessário dizer por agora. Sigamos. Pois bem, como eu já disse,
O European Management Symposium transformou-se 16 anos depois, em 1987, e passou a chamar-se World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, como uma fundação sem fins lucrativos. Tudo desse pessoal é sem fins lucrativos, já notaram? Bom, o World Economic Forum foi então constituído como uma fundação sem fins lucrativos comprometida com a finalidade de melhorar o mundo. Na verdade, de implementar a já antiga agenda de um novo mundo, o mundo da nova ordem mundial, que remonta ao final da Segunda Guerra Mundial, apesar de que ainda hoje encontremos pessoas que dizem que a nova ordem mundial é uma coisa nova e que ainda está por chegar. Em 2016, o tema do encontro globalista foi a Quarta Revolução Industrial. Aquele foi o primeiro ano em que eu, Helga, me interessei pelo Fórum Econômico Mundial. Eu assisti ao máximo de vídeos que pude, entre aqueles que eles puseram em linha, e levei 9 meses lendo sem parar tudo o que eu pude sobre a tal Quarta Revolução Industrial. Posso dizer-lhes que aquilo foi absolutamente assustador para mim. Assustador ver o que aquele pessoal discutiu naquele ano e descobrir o estado da arte, da tecnologia e da ciência desse século XXI. Eu fiquei literalmente assombrada e alarmada com coisas como robôs inteligentes, carros autônomos, aprimoramentos neurotecnológicos do cérebro, edição genética, etc. Li muito, não só artigos como livros, sobre os temas que vi tratados ali. Um mundo que se encaminhava para o fim do dinheiro físico, para uma coisa chamada singularidade tecnológica, um momento no calendário entre 2029 e 2045, a partir do qual a inteligência artificial alcançaria e superaria a inteligência humana, fazendo-nos entrar na era do transhumanismo, a meta dos globalistas para alcançar não somente o alongamento da vida, mas, inclusive, a imortalidade, o grande sonho deles. Bom, dito isso, já dá para notar que eu tenho a pior ideia possível, tanto do senhor Klaus Schwab, quanto do seu World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, um covil de bilionários determinados a acabar conosco, com o intuito de projetarem esse futuro onde a humanidade, tal qual a conhecemos, não tem lugar. Gente como Klaus Schwab é nossa inimiga. Essa gente é o inimigo. Embora eles ainda não sejam os chefões, Klaus Schwab e todos esses fantoches que estão aí trabalham para um poder ainda mais nefasto e na sombra, cujos nomes desconhecemos. Klaus Schwab e seus amigos que vemos na tela do computador quando nos dispomos a acompanhar esse concerto de maldades que ele leva a cabo em Davos, Klaus Schwab é só o maestro da orquestra, ou poderíamos dizer que é o mordomo. Os donos do poder realmente são outros, permanecem ocultos, mas esses aí são os que estão na linha de frente, fazendo o trabalho aparentemente limpo, mas muito sujo, de preparar a dominação total do mundo. Eles não querem que você seja autossuficiente, independente. Eles querem que você dependa deles, das ideias deles. Eles querem que você aceite e colabore com os brilhantes planos deles, como esse do Great Reset. Fazem tudo para convencer os 7 bilhões de pessoas do planeta de que tudo será maravilhoso depois que eles derem o reset. E eles conseguem enganar muita gente, mas cada vez vai crescendo o número de pessoas do lado de cá, que está reconhecendo nessa gente seu inimigo maior. Não há muito o que possamos fazer contra essa gente, mas rezar e manter-nos combativos, pensantes, alertas, sabendo muito bem que eles são os inimigos e que devemos fazer tudo o que estiver a nosso alcance para não colaborar com eles e seus projetos escravizadores, por mais bonitos e promissores que eles, que são os mestres da propaganda, o pintem. E é preciso saber ler nas entrelinhas, saber entender o que eles estão fazendo, mais além da propaganda que eles derramam sobre nós. Já naquele 2016, eu fiquei impressionada de ver nas redes sociais a quantidade de jovens embevecidos com todos esses planos de futuro que Klaus Schwab e seus amigos têm para nós. É, entretanto, alentador ver hoje, 4 anos e meio depois, como um cada vez maior número de pessoas está despertando e rebelando-se contra essa gente. Veja o número de dislikes nos vídeos do World Economic Forum sobre o Great Reset.
bem como os comentários de teor nada bovino que deixam milhares de pessoas naqueles foros. Pois, essas últimas semanas, o senhor Klaus Schwab disse em um vídeo que foi publicado no canal do World Economic Forum no dia 5 de junho, mais exatamente, ele disse o seguinte: a pandemia representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetear, ou reposicionar, reiniciar, nosso mundo. Em outras palavras, a oportunidade de ouro para dar um salto na implantação da nova ordem mundial, para a qual eles vinham dando passos largos nos últimos anos. Olhem, esse vídeo foi publicado, repito, no dia 5 de junho. Nada, absolutamente nada do que essa gente faz é por acaso. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado a cada ano como o principal veículo das Nações Unidas para incentivar a conscientização e a ação para a proteção do meio ambiente. Vejam o que diz o Wikipedia sobre essa data. Realizada pela primeira vez em 1974, só 3 anos depois da fundação do European Management Symposium, a semente do World Economic Forum, fundada por Schwab, foi uma campanha emblemática para aumentar a conscientização sobre questões ambientais emergentes da poluição marinha, superpopulação humana e aquecimento global para consumo sustentável e crimes contra a vida selvagem. O Dia Mundial do Meio Ambiente cresceu e tornou-se uma plataforma global de divulgação pública, com a participação de mais de 143 países anualmente. A cada ano, fornece um novo tema que as principais empresas, ONGs, comunidades, governos e todas as celebridades do mundo inteiro adotam para defender causas ambientais. Naquele ano de 2016, Klaus Schwab disse estar convencido de que estamos no início de uma revolução que está mudando fundamentalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, e de que todas aquelas coisas às quais eu já me referi, robôs inteligentes, carros autônomos, aprimoramentos neurotecnológicos do cérebro, edição genética, etc., disse Klaus Schwab que tudo isso constitui-se em evidências de mudanças drásticas ao nosso redor, acontecendo a uma velocidade exponencial. Bom, o grande reset, o Great Reset, obviamente não está desconectado da quarta revolução industrial, que também foi tema do World Economic Forum. E dessa vez está presente na chamada para a ação ninguém menos que o príncipe Charles da Inglaterra, uma personagem a quem eu já dediquei algum vídeo no meu canal desde Espanha. Ele e seu pai, aquele que disse que se reencarnasse, queria vir em forma de vírus para ajudar no problema da superpopulação mundial. Veja meu vídeo sobre Bill Gates, onde eu mostro a citação do príncipe Philip, pai de Charles da Inglaterra. Os dois estão por trás da pilhagem dos recursos naturais da América do Sul, como eu também mostrei em um vídeo intitulado Yanomamis, a Amazônia da Coroa Britânica, publicado no meu canal desde a Espanha em agosto de 2019. Nunca se deve desperdiçar uma boa crise, diz o refrão. Pois é, a elite conhece o refrão e o utiliza para avançar com sua agenda. Depois de ver o vídeo sobre o Great Reset, a primeira pergunta que me veio foi: como é que essa gente se organizou tão rapidamente para aproveitar esse momento e avançar na sua agenda? A única resposta que eu pude dar-me foi: eles planejaram tudo isso, antes mesmo que nós sonhássemos que um dia seríamos atacados por esse bichinho, o inimigo invisível. E há muitas outras evidências aí fora de que foi assim, tudo planejado. Fiquem com o vídeo propaganda da elite sobre o Great Reset. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play. Now is the time to think what history would say about this crisis.
crisis. And now is the time for all of us to define our own role. What is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset? The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate, and rebalance our world. Rebalancing investment, harnessing science and technology, and advancing the transition to net zero emissions, all elements of the Great Reset, are fundamental to building the future we need. The world's problems fit on three sides of a triangle. It's one versus many, man versus nature, and the unfortunate foundation is long-term versus short-term. We had already income inequality that was fueling income, race, gender inequality. We have a climate emergency, which we can't walk away from. There's no doubt that the very survival of the human race requires us to act. Any recovery stimulus should have green conditions attached to it. Energy prices should reflect real costs. You need private sector capital, private sector ingenuity, private sector technology, and private sector capabilities to come to the party. You need enormous trust between the private sector and the public sector for this to actually work. We have to change our economies dramatically in the next 20 or 30 years, and the next 10 years is absolutely decisive. The recovery has to be greener than any of the previous recoveries. And in order to do that, we need to ensure that the stimulus package, including fiscal and monetary, are much greener than they were before. So we cannot waste this opportunity to ensure that the very precious money that's raised from the next generation is spent on green and low carbon. We will now start a quite high number of task forces to look at all the different issues, and we will present all those ideas to the people assembled in Davos. But at the same time, we will make Davos very different, very open, to ensure that we do not fall back to old recipes, but that we really look at forward-oriented solutions. Young entrepreneurs, especially from developing countries that are there and can see the right problem, can really step up and create solutions. Finding profitable solutions to problems of the people and the planet, and we're starting to see firms move to that, and we're seeing firms that behave responsibly in that way actually doing better on conventional measures of profitability and doing better in this particular period. We've also seen social entrepreneurs step in incredible ways. Not only has it exposed the precarious reality, but then it has also exposed the opportunity to recenter the reset around the most vulnerable and those on the edge, where it only takes something like a pandemic or difficult circumstances to slide into poverty. And then we need to couple that with new initiatives to equip more people with the digital skills they'll need, not just to have a tech job, but a job that is increasingly tech-enabled in almost every part of the economy. If we can empower consumers with all of this, I think we unleash this next generation to have a much broader impact more quickly. We can never again allow our health, education, care systems to be underfunded. We need our imagination here. Possible is being redefined each and every day right now. So the next time someone tells us that tackling climate change is either too costly or too difficult, I think we need to remind them and remind ourselves of what just is happening right now. We not only have to demand change, but also create change. We have to live up to the expectations which we have created, and we will do so.